como um glóbulo branco, eu já vi de tudo, mas nada como isso. Era apenas mais um dia de patrulha, nada especial, apenas uma ronda comum. Eu sou um neutrófilo, um glóbulo branco, defesa de linha de frente. Quando há problemas, somos chamados. Bactérias, vírus, células fora de controle, eu já vi de tudo. Mas na maioria das vezes é tedioso, como andar por um bairro vazio esperando que algo aconteça. Hoje parecia um desses dias tranquilos, até que recebi um alerta. Um sinal veio do cérebro, algum tipo de atividade anormal no tecido perto dos pulmões. Chamei minha equipe asual, outros neutrófilos e alguns macrófagos para apoio e partimos. O sistema circulatório é uma verdadeira rodovia. Os glóbulos vermelhos passavam apressados, cada um carregando sua carga de oxigênio. As plaquetas estavam em alerta, preparadas para caso ocorresse algum ferimento. Onde há um incêndio? Um deles brincou quando passamos. Típico. Chegamos ao local. Havia algo estranho no ar. As células ali pareciam inquietas, mas nada perigoso. Pelo menos ainda não. Verifiquei com as defesas locais. Relataram nada de incomum, apenas algumas células mortas sendo removidas, nada fora do normal. Mas o sinal do QG era claro. Algo estava ali. Começamos a procurar a área quando o leucócito 023 avistou. Uma célula estava isolada, diferente das outras. A sua membrana parecia mais espessa e inchada. Algo não estava certo. Eu me aproximei com cautela. Você aí, qual é a sua função? Nenhuma resposta. Olhei para os outros. Isso não é normal. As células sempre respondem quando as questionamos. Provavelmente só uma célula rebelde, eu murmurei. Células rebeldes não eram novidade, só precisavam ser eliminadas, sem grandes problemas. Mac, faça uma análise, por favor, disse, acenando para o macrófago mais próximo. Ele se aproximou, estendendo um pseudópode para sondar a superfície da célula. Por um segundo, nada aconteceu. Então, seu corpo todo recuou bruscamente. O que foi isso? Perguntei. Não é só uma rebelde. Tem algo errado com ela. E o que você quer dizer com errado? Olha pro ciclo de replicação dela. Ele disse com a voz trêmula. Ela tá se dividindo. Eu fiquei paralisado. Dividindo. Mas ela não deveria. Exatamente. Ele me interrompeu. Essa coisa ficou rebelde, sim, mas está se mutando e rápido. Eu senti o pânico tomando conta. Ok, precisamos destruí-la agora. Meu instinto era rasgá-la antes que perdesse o controle. Preparei minhas armas, mas antes que eu pudesse atacar, ela já havia se dividido. Mais células, cópias da primeira, surgiam mais rápido do que eu conseguia processar. Recuem todos, recuem! Eu gritei, mas já era tarde demais. As células deformadas se espalhavam, tomando o tecido saudável ao redor. Atacamos as células multiplicantes, mas era como tentar conter uma enchente com um punhado de areia. Cada ataque destruía algumas, mas 10 surgiam em seu lugar, expandindo-se mais rápido do que podíamos reagir. Tá metastatizando, disse Mac, recuando devagar. O corpo havia perdido. Isso era câncer. Toda vez que olho no espelho, eu sinto que não pertenço a este mundo. O meu nome é Amélia, e desde que me lembro, sofro de uma aflição estranha e assustadora. Eu não sou cega. Para mim, tudo parece normal, mas toda vez que olho no espelho, tudo o que vejo é a parte de trás da minha cabeça. A única vantagem do meu problema é que ele facilita escovar meu longo cabelo loiro, mas, fora isso, parece uma maldição.
Quanto mais velha fico, pior me sinto sobre isso. É muito difícil para mim explicar. As pessoas me veem, mas quando tentam me explicar como sou, as palavras que usam para me descrever parecem não existir. O mesmo vale para fotos e até desenhos meus. Em um dos meus aniversários, a minha mãe contratou um artista para fazer um retrato meu. Minha mãe achou que daria certo. Ela imaginou que, se as pessoas não pudessem me pintar com palavras, elas poderiam capturar a minha verdadeira aparência na tela. A pintora que ela contratou era muito talentosa e famosa em nossa cidade por ser uma retratista incrível. Não demorou muito para ver a frustração nos olhos da pintora, enquanto ela ficava sentada ali por horas tentando me desenhar. Quando ela terminou, ela tinha 4 lindas imagens da parte de trás da minha cabeça. As fotos de família eram as piores e mais dolorosas para mim. Qualquer uma das fotos de família que estavam na parede tinha minha família sorrindo orgulhosamente para a câmera, mas tudo que você via de mim era a parte de trás da minha cabeça. Eu geralmente optava por não tirar fotos. Fica muito deprimente para mim. Parece que eu não existo. Eu tô presente, mas eu não tenho uma identidade. Tenho consultado médicos por anos, mas ninguém nunca me deu uma resposta sobre o que poderia estar causando isso. Eu fiz exames cerebrais que sempre deram normais. Já consultei inúmeros psicólogos, mas eles dizem que eu não sou louca porque, se fosse esse o caso, então todos os outros teriam que ser loucos também. As poucas fotos e retratos meus provam que não é só na minha cabeça. Eu sempre lutei contra a sensação de que não pertencia a esta realidade. Eu sempre tive uma visão distorcida do mundo. Meus pais atribuíam isso à minha condição, mas eu sempre senti que os dois estavam interligados. Sempre havia esse sentimento corrosivo de desespero em que eu sentia que não era para nascer, ou que existia entre reinos de existência. A minha mãe me disse que era normal me sentir assim, que era a típica angústia existencial adolescente. Mas, para mim, era muito mais profundo do que isso. Não eram hormônios, ou uma lesão cerebral, ou defeito mental. Para mim, era um pesadelo assustador. Quando eu tinha 17 anos, tive meu primeiro baile da escola e, apesar de tudo, eu estava animada. A minha melhor amiga, Lily, me ajudou a escolher um lindo vestido. Um vestido azul profundo que complementava meu longo cabelo loiro. Eu me senti quase normal pela primeira vez, rindo com ela enquanto arrumávamos o cabelo uma da outra. Por um breve momento, me permiti acreditar que poderia me misturar com as outras garotas, que talvez hoje à noite eu não me sentiria tão deslocada. Mas assim que chegamos ao baile, aquela frágil sensação de normalidade começou a ruir. Aquela noite realmente destruiu qualquer sentimento de pertencimento quando os fotógrafos chegaram, indo de grupo em grupo, capturando memórias. Eu estava em um pequeno círculo de amigos quando o fotógrafo nos chamou para uma foto. Eu hesitei, mas Lily me incentivou a ir em frente, garantindo que eu estava linda. Nós nos alinhamos e, pela primeira vez em anos, eu esperava desesperadamente que, talvez, dessa vez, fosse diferente. Talvez hoje à noite eu parecesse como todo mundo, mas quando a foto foi impressa e circulou pelo grupo, lá estava ela, de novo, a parte de trás da minha cabeça, enquanto todos os outros estavam sorrindo e radiantes. O riso e a excitação no meu grupo morreram, substituídos por um silêncio constrangedor. Lily tentou me confortar, dizendo que não importava, mas eu não aguentava mais. Saí do salão de dança, caminhando para casa sozinho. Aquela noite solidificou o isolamento que eu sentia há anos, mas agora estava pior. Não era só que eu me sentia diferente, era que eu nunca conseguia escapar disso. Não importava o quanto eu tentasse me encaixar, ser vista como todo mundo, meu reflexo sempre me traía. Quando meu aniversário de 12 anos chegou, os sentimentos de não pertencer já tinham me consumido. Eu já tinha passado a noite inteira curvada sobre minha mesa, escrevendo a minha carta de despedida para minha família. As minhas mãos tremiam enquanto eu tentava explicar o inexplicável. Como viver assim, sempre me sentindo deslocada?
Era insuportável. Quando finalmente terminei, dobrei a carta cuidadosamente e a deixei na minha mesa de cabeceira, dando uma última olhada no espelho. Implorei silenciosamente por algo, qualquer coisa que me desse um motivo para ficar, mas tudo o que via era a parte de trás da minha cabeça, fria e distante, escondendo o que eu estava prestes a fazer. A arma do meu pai parecia pesada na minha mão quando a pressionei no céu da boca. Sem hesitar, puxei o gatilho. Eu esperava escuridão, mas em vez disso, acordei na minha cama. Por um momento, pensei que a arma tinha falhado, mas não havia sangue, nem dor, nem danos no meu rosto. Tudo estava assustadoramente calmo. Eu me afastei da cama e corri para o espelho. Quando olhei, congelei. Uma garota olhou para mim com os olhos arregalados e confusa, mas não era a parte de trás da minha cabeça. Era eu. Pela primeira vez, eu estava me vendo. Um rosto real. Ela parecia tão desconhecida, mas, inegavelmente, eu. Meu cabelo, meus olhos, as minhas feições estavam todas lá, olhando de volta para mim como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Em pânico, saí correndo do meu quarto e desci as escadas correndo, mas algo estranho chamou a minha atenção no caminho. As fotos de família na parede eram todas diferentes. Cada pessoa nelas estava virada, seus rostos escondidos mostrando apenas a parte de trás de suas cabeças. Todos, exceto eu. Em cada uma delas, eu estava de frente para a câmera, sorrindo, como se nada tivesse acontecido, como se eu sempre tivesse pertencido ali. Era impossível. E ainda assim, lá estava eu, olhando para mim mesma nas fotos, como se essa sempre tivesse sido a minha realidade, como se o mundo inteiro tivesse sido invertido. E o mais assustador era que eu ainda parecia não pertencer a este mundo. A minha sogra quer assumir o controle do meu casamento. Quando meu namorado me pediu em casamento, eu fiquei dividida. Eu o amava, mas estava com medo do que viria depois. Jake era tudo para mim. Então, eu disse sim. Quando contamos ao meu pai, ele ficou feliz, mas também triste. Eu sempre imaginei contar para minha mãe, mas ela morreu quando eu era bebê. A mãe do meu namorado, por outro lado, ficou eufórica. O que foi estranho, já que ela deixou claro que eu não era boa o suficiente pro filho dela. Muito burra, muito inculta, muito sem graça. Eventualmente, reduzi o contato com ela, mas ainda assim tivemos que dar a notícia e, de repente, ela estava torcendo por nós o tempo todo. Então, ela começou a tentar tomar o controle do casamento, e tudo fez sentido. Começou pequeno. Queríamos um casamento aconchegante na minha cidade natal. Ela preferia uma cerimônia maior. Queríamos apenas a família. Ela queria convidar várias pessoas que eu nem conhecia. Eu tenho certeza de que a sua família cozinha bem, mas não seria melhor usar o meu buffet? Não fazia sentido. Por que ela estava tão envolvida? Ela não entendia. Então eu percebi. Não, ela não entendia. Provavelmente porque prestar atenção em algo que não fosse sobre ela era impossível. Eu seria a primeira noiva da geração na minha família. Era um grande evento, mas ela só queria fazer o seu casamento de novo. Então, eu deixei. A partir daí, sempre que ela tentava se intrometer, eu apenas sorria para ela. Jake não ligava. Eles nunca foram próximos, mas ele estava um pouco confuso. Só disse a ele que era mais fácil assim. O dia do casamento chegou. Tudo estava pronto. A procissão estava prestes a começar. A minha família me olhava com amor e gratidão. Então, a mãe de Jake entrou desfilando na capela no último minuto, vestida de branco. Todos se encararam chocados, e ela imediatamente me lançou um olhar de desafio, esperando uma reação. Mas eu apenas sorri de volta,
ignorando a confusão dela. Caminhei calmamente pelo corredor em meu vestido simples e tomei meu lugar ao lado de Jake. O pastor começou a ler nossos votos, que eram normais, exceto por algumas adições. Quando ele falou sobre honrar o nosso compromisso e o amor ser sobre sacrifício, Jake ficou um pouco confuso, mas eu apertei a mão dele e sorri. Então, uma mão gigante de fogo explodiu pelo chão e agarrou a pessoa vestida como noiva, a mãe de Jake. Enquanto ela era arrastada para o inferno aos gritos, apertei a mão de Jake e chorei de alívio. Estava acabado. A minha vida inteira soube que seria sacrificada no meu casamento para honrar o acordo que mantinha a cidade segura. Agora, o pacto estava cumprido. A noiva foi levada. Eu estava livre. Abracei meu agora marido, grata pela vida que teríamos juntos. A vida que a minha mãe nunca teve, pois foi sacrificada meses depois do meu nascimento. Acho que a minha sogra acabou me ajudando no final.